Olá, bom dia. O meu nome é Bruno António e sejam bem-vindos à sessão técnica deste nosso 18º Encontro de Utilizadores da SRI. Ao longo destes já 18 encontros, temos vindo a mostrar-vos como a tecnologia ArcGIS e os sistemas de informação geográfica têm evoluído. Alguns de vocês devem com certeza lembrar-se do antigo ArcInfo ou ArcIMS e do quão desafiante era começar a trabalhar com essas ferramentas ou encontrar dados geográficos. Atualmente, com o ArcGIS Online, a realidade é outra. E temos ao nosso alcance a simplicidade e facilidade de abrir um browser para criar mapas, fazer análise espacial ou pesquisar e partilhar conteúdos. Para vos falar das últimas novidades do ArcGIS Online, chamo Manuel Vasconcelos. Bom dia a todos. O ArcGIS Online constitui uma ferramenta de trabalho em constante crescimento fornecida na cloud pela Esri. Ela contribui para uma melhor compreensão do mundo à nossa volta através da utilização de mapas e conteúdos interativos que permitem a colaboração entre organizações e indivíduos, além de complementar as capacidades do ArcGIS Pro e do ArcGIS Enterprise. Para começar, uma das novidades que temos hoje está relacionada com uma aplicação familiar para muitos de vós, o ArcGIS Dashboards. O ArcGIS Dashboards é uma aplicação que integra a oferta de aplicações de configuração rápida da Esri e é uma ferramenta indispensável para apresentar análise de KPIs e monitorização de operações. A primeira novidade que vos trago está relacionada com os seletores configuráveis do seu dashboard. Os seletores foram melhorados para que fiquem com uma posição mais central e foi também acrescentada uma nova opção de configuração, incluindo a capacidade de adicionar ícones e de fazer reset a uma seleção efetuada, voltando assim ao seu estado default configurado inicialmente. Em setembro deste ano, foi também adicionada uma funcionalidade pedida por muitos de vós. Foi acrescentada a capacidade de descarregar dados para indicadores que usem camadas de elementos alojadas no ArcGIS Online. Essas camadas devem ter a opção Export Data ativada nas suas definições. Com esta opção ativa, os utilizadores do dashboard podem descarregar os dados visualizados de forma rápida para um ficheiro CSV para que possam continuar as suas análises ou utilizar os dados para uma configuração de outras aplicações que queiram configurar. O novo Map Viewer do ArcGIS Online saiu de beta em abril deste ano e foram introduzidas algumas capacidades novas às previamente disponíveis, incluindo a capacidade de fazer rascunhos ou sketches que ficam associados e guardados no mapa onde foram criados, à semelhança das notas do Map Viewer clássico. São uma forma rápida de adicionar informação vetorial com mais de 1000 símbolos diferentes para criar mapas temáticos sobre os mais variados tópicos. A possibilidade de adicionar gráficos ao mapa foi uma das novidades acrescentada ao novo Map Viewer em abril deste ano e que saíram de beta na última atualização em setembro. Gráficos são formas importantes de visualização de dados e neste momento é possível escolher entre gráficos de barras, histogramas e gráficos de dispersão. Os gráficos criados são interativos com o mapa e permitem filtrar dados com base em seleções. Ficam armazenados no mapa web em que foram configurados e podem ser utilizados em fluxos de trabalho subsequentes, além de templates de aplicações web específicas. São totalmente configuráveis e permitem enriquecer novas aplicações. As Instant Apps são a nova geração das aplicações web configuráveis. São templates compostos por uma experiência de utilização simplificada que permitem criar aplicações de forma rápida e fácil, usando o modo de configuração expressa ou utilizar o modo de configuração completa para ter o máximo de parâmetros configuráveis disponíveis. O template Basic tem todas as ferramentas de navegação padrão, tal como navegação, mapa, legenda, zoom, marcadores, etc. e pode ser utilizado tanto em mapas 2D como em cenas 3D. O template Chart Viewer permite explorar o seu mapa e gráficos que neles possam existir, constituindo assim uma forma de partilha dos seus mapas criados no novo Map Viewer. Pode acrescentar os gráficos que quiser, visualizá-los em simultâneo e efetuar seleções para filtrar informação em tempo real. Por fim, o template Slider permite-lhe visualizar e filtrar os seus dados com uma barra temporal, além de efetuar consultas temporais de forma rápida, desde que os seus dados tenham a propriedade de tempo habilitada nas suas definições de camada. Por fim, o ArcGIS Image for ArcGIS Online foi uma novidade adicionada no update de junho deste ano. Trata-se de uma extensão de User Type que adiciona a capacidade de alojar, aceder, gerir e utilizar dados de imagem nos seus fluxos de análise. Para armazenar uma imagem, basta clicar no botão Novo Item e escolher a opção Imagery Layer, que aparecerá se tiver a licença de ArcGIS Image associada ao seu name de user. Escolher qual o tipo de Imagery Layer que melhor se adapta aos seus dados e qual a opção de configuração. Uma vez escolhida,
essa opção, pode escolher uma lista de sensores suportados e verificar as várias configurações que existem, que foram importadas, inclusive se os metadados foram ou não bem interpretados. Concluída, é possível clicar na opção de procura e adicionar a nossa imagem, onde quer que ela esteja armazenada, e fazer então upload para o ArcGIS Online. Os dados publicados neste exemplo são vários rasters individuais com informação de várias bandas recolhidas pelo sensor, reunidos num só mosaico, publicado como um web service. Concluída a publicação ou o upload da imagem, é possível então concluir a configuração adicionando um nome ao nosso serviço, algumas palavras-chave, alguma informação adicional a constar nos metadados do serviço e, se for necessário, alterar a folder dentro do nosso conteúdo, onde ela vai ser armazenada. Concluída a configuração, o serviço será então processado pelo ArcGIS Online e publicado após ter sido aplicado um conjunto de configurações aplicadas então aos nossos dados. Uma vez concluída a publicação, ele ficará então disponível na nossa área pessoal, sendo um item que pode ser associado ao nosso mapa web de eleição, para visualizar, analisar na nossa panóplia de programas, por exemplo o ArcGIS Pro ou o ArcGIS Enterprise, ou apenas para enriquecer o contexto de alguma aplicação web. Obrigado pela atenção e espero que gostem do resto do evento. Obrigado, Manuel. A pandemia fez com que muitos de nós ficássemos em trabalho remoto. No entanto, para que as infraestruturas e serviços que damos como certos continuem a funcionar, é necessário haver equipas diariamente no terreno. Um telefone ou tablet são cada vez mais ferramentas de trabalho essenciais para estas equipas. Peço à Rita Semedo para nos ajudar a compreender melhor o porquê. Bom dia e bem-vindos ao EUED 2021. Nesta apresentação vou demonstrar a importância e os benefícios da utilização de um fluxo de trabalho totalmente digitalizado e integrado na plataforma ArcGIS. Um dos grandes desafios das organizações que gerem operações no terreno, como ações de manutenção periódica, inspeções ou reparações, é ter um fluxo de trabalho digital completo que permita otimizar a eficiência das ações que são realizadas no terreno e tornar o fluxo de informação, desde a recolha até chegar aos responsáveis que estão no gabinete, mais rápido e mais consistente. Um ciclo que seja totalmente digitalizado e integrado vai permitir ter conhecimento em tempo real das operações que estão a decorrer no terreno, que a informação que é recolhida seja diretamente inserida no sistema sem necessidade de utilizar papel, tornar mais célere a disponibilização da informação a outras equipas e, acima de tudo, aumentar a rapidez e a confiança nos processos de tomada de decisão. A plataforma ArcGIS permite que todos os intervenientes, desde as equipas que estão no terreno até às equipas que estão no gabinete, estar a trabalhar sobre a mesma informação e, com isso, maximizar a coerência e a confiança nos processos de tomada de decisão. Os utilizadores que estão no terreno podem usar nos seus dispositivos móveis a aplicação ArcGIS Field Maps. Com esta aplicação podem visualizar mapas, recolher e editar informação, com formulários ou recolher a localização dos ativos e registar os seus próprios percursos através do Location Tracking. Os dados que são recolhidos ficam disponíveis na plataforma para que as equipas responsáveis pela análise e validação possam, através do ArcGIS Pro, dar início à análise. No ArcGIS Pro posso visualizar os dados recolhidos em tempo real, utilizar ferramentas de geoprocessamento para análise espacial avançada e ainda ferramentas de topologia para garantir a integridade dos dados. Todos os dados, sejam os que estão a ser recolhidos, sejam aqueles que resultam das análises espaciais que são feitas no ArcGIS Pro, podem estar disponíveis para visualização no ArcGIS Dashboard. Esta aplicação combina a visualização de mapas com métricas e KPIs e ainda possibilita a utilização de filtros, como por exemplo, saber no último mês quantas inspeções foram realizadas. De seguida, vou demonstrar um fluxo de trabalho que simula uma operação de inspeção de válvulas de gás, desde a inspeção no terreno até à extração de métricas e KPIs no ArcGIS Dashboard. Vou agora mudar para a aplicação ArcGIS Field Maps no meu dispositivo móvel. Nesta aplicação, eu como utilizadora vou ligar o Location Tracking, os meus percursos, e posso visualizar onde estou, okay? E posso ainda
ver quais são os percursos que foram realizados ontem para começar as análises agora, para ter a certeza que já recolhi tudo e não ficou nada para trás. A azul pode-se ver o percurso que foi realizado ontem e a vermelho as válvulas que já foram inspecionadas. Vou desligar a camada de ontem e vou apenas ter ativa a minha camada de hoje. Portanto, e vou selecionar uma válvula e vou iniciar um processo de inspeção. Vejo as características da válvula e vou agora abrir o respectivo formulário previamente configurado. Aqui já posso preencher a data, por exemplo, através de um calendário. Posso ter algumas opções em Radio Buttons, por exemplo, escolha em serviço. Tenho uma listagem de opções aqui para preencher. Se eu escolher fora de serviço, já só tenho 2 opções para preencher. Vou escolher agora a opção em serviço. Vou ter a possibilidade agora de respostas do tipo sim ou não, utilizar botões do tipo on e off, tal como estamos aqui a ver. Vou ligar agora mais uma opção. Ou então posso continuar a escolher listas de valores, tal como já fazia anteriormente no Collector. Também posso preencher através da utilização de um texto livre, tal como já fazia, e ainda tenho a possibilidade de anexar fotografias quando estou a fazer a recolha no terreno. Vou agora gravar esta imagem. Tendo tudo recolhido, posso então submeter esta informação. Ao submeter a informação que foi recolhida no terreno, ela ficará disponível na plataforma ArcGIS para que outras equipas, agora no terreno, possam dar continuidade ao fluxo de trabalho. Vou mudar agora a minha interface para o ArcGIS Pro. Aqui, como podem ver, no ArcGIS Pro tenho os mesmos mapas, com áreas de trabalho agora divididas, tenho as mesmas camadas, os percursos, as válvulas que foram inspecionadas, posso ver exatamente a mesma informação em tempo real, se for o caso, ou em tempo quase real. Vou utilizar agora uma ferramenta de geoprocessamento, já o fiz na área de trabalho superior, vou agora utilizar para a área de trabalho inferior uma análise, um serviço de geoprocessamento, um model builder que eu criei, que vai interceptar espacialmente as áreas de trabalho com as válvulas que foram inspecionadas e com os percursos recolhidos. Com este geoprocessamento vou poder saber quantas válvulas foram inspecionadas naquele percurso, posso saber qual foi a velocidade média a que eu mais ou menos percorri e a distância que foram percorridos. Toda esta informação, mais uma vez, já está disponível na plataforma, o que quer dizer que vou poder partilhar através da utilização do ArcGIS Dashboard. Do lado esquerdo podemos ver toda a informação que está relacionada com a operação no terreno, número de inspeções realizadas, o estado das válvulas, tem esta informação toda. No meio, tem a informação relativamente aos percursos, distância percorrida, velocidade média percorrida, tempo decorrido. Tal como já tinha referido, poderei também agora utilizar alguns filtros. Vou utilizar um filtro por área de trabalho. Digito qual é que é o código da área de trabalho e, se repararem, agora os indicadores vão também mudar e vão só trazer essa mesma informação. Uma das outras possibilidades, tal como o meu colega Manel teve a explicar, é agora poder extrair esta informação para um CSV. Veja-se o caso aqui deste indicador. Ele está a respeitar o filtro que eu apliquei. Vou agora abrir o CSV. Tínhamos 7 registros, são também 7 registros que vou ver. Okay? E podem agora adicionar esta informação aos vossos relatórios. Espero ter contribuído com algumas ideias. Passo agora a palavra ao Bruno. Obrigado, Rita. Por falar em mobilidade e na importância de gerir as equipas no terreno, pedi a vossa atenção para uma missão muito especial. Neste caso, temos em mãos uma criança desaparecida, uma potencial ameaça, agentes especiais no terreno, um responsável de missão e a tecnologia capaz de lidar com este tipo de situação. Portanto, temos tudo. Certo, António Salazar? Certo, Bruno. Bom dia a todos. Eu venho falar-vos sobre o ArcGIS Mission. O que é o ArcGIS Mission? O ArcGIS Mission é uma plataforma que tem como principal função dar a toda uma cadeia de comando que esteja envolvida numa missão, desde os coordenadores até às equipas no terreno, uma mesma visão situacional e tática, um mesmo contexto e a capacidade de trocar comunicações e informação.
No fundo, o objetivo é providenciar um verdadeiro centro de comando e controle. Quais são as áreas de aplicação do ArcGIS Mission? São bastante variadas, desde logo a área de defesa e segurança, de proteção civil, a área das utilities, a área dos eventos, a área do oil and gas, ou seja, praticamente todos os mercados. E em que é que consiste o ArcGIS Mission? Bem, o ArcGIS Mission é composto por 3 peças fundamentais. Primeiro, uma aplicação web chamada Mission Manager, e que permite planear a missão, trocar mensagens, alocar tarefas e fazer análises geográficas. O Mission Responder, que é uma aplicação de mobilidade e que permite aos elementos no terreno interagir com a missão e interagir entre eles próprios e comunicar uns com os outros. E depois, um servidor, o Mission Server, que está totalmente integrado com a plataforma ArcGIS e que tem como função guardar, gerir e disponibilizar toda a informação que é guardada no contexto de uma missão. Mas melhor do que falar sobre o Mission, melhor é mostrar-vos como é que ele funciona. E neste caso, eu vou-vos mostrar uma missão que criei para o contexto de vigilância no EUE, portanto na zona da ESRI. Tenho aqui o meu Mission Manager. O meu Mission Manager, que aqui do lado esquerdo eu consigo ver os elementos da minha missão e qual o seu estado de conectividade e onde é que eles estão e quem é que são. Okay? E depois as equipas que eu aloquei a esta missão e às quais eu posso alocar membros da missão. No centro tenho o meu mapa, onde consigo ver os meus elementos e onde consigo adicionar camadas que servem de contexto à missão. No caso, os setores aos quais eu vou alocar as minhas equipas. Consigo ainda ver também o tracking de localização dos membros das equipas ao longo do tempo e também a localização dos mesmos em tempo real. Ainda aqui do lado direito do meu Mission Manager consigo ver um log, só desligar esta camada, e aqui do lado direito consigo ver um log de toda a informação e de todas as mensagens que são trocadas no contexto da missão. Eu no papel de Mission Manager fui informado de que uma criança desapareceu e vou querer delegar uma tarefa para fazer a busca a essa criança. Primeiro vou só dizer aos meus elementos da equipa que já sei que eles estão nos seus setores e agora consigo ver o local onde eles estão e vou começar a criar uma tarefa para procurar a criança. Portanto, neste caso, vou criar uma nova task, vou dizer criança desaparecida, vou pôr aqui algum contexto nesta tarefa, no caso, uma menina com cerca de 4 anos e que tem uma camisola às riscas. Eu vou ainda dizer ao meu elemento que no final desta tarefa vou necessitar que seja feito um relatório médico, relatório este que eu configurei anteriormente, com os campos que eu necessitava, e vou dar uma prioridade muito alta, crítica, a esta tarefa. Eu tenho mais ou menos a localização geográfica da tarefa, vou colocar aqui um ponto no mapa e vou, neste caso, alocar a tarefa ao meu colega Vítor. Pronto, eu segui aqui com um ponto, a cinzento, o que quer dizer que esta tarefa ainda não está concluída. Portanto, de notar que fica do lado direito no meu log de tarefas a tarefa que eu acabei de criar e agora vou dizer ao resto da minha equipa que a criança desapareceu e foi vista numa determinada zona e para tal vou utilizar aquilo que nós chamamos uma geomensagem. Ou seja, vou enviar para os meus membros da missão uma mensagem com uma componente geográfica associada e eles vão saber que existe ali um perímetro, uma zona, onde a criança foi avistada. Ok, vou escrever que a criança foi vista nesta zona e vou enviar esta mensagem para todos os elementos da missão. Ok? De notar que no Mission Responder eles vão receber esta mensagem e vão ver a localização portanto, de onde é que a criança poderá ter desaparecido. Portanto, todos eles, embora a tarefa seja alocada ao Vítor, todos os outros também podem ter atenção a este local e ver se encontram a criança. Okay, neste caso, eu já recebi uma mensagem do Vítor com a rota que ele vai tomar. E estou aqui também a receber uma mensagem do Manuel, okay, que também me desenhou a rota que ele vai tomar para o local. Portanto, eu hei de receber esta mensagem do Manuel no meu Mission Manager. Aí está. Portanto, recebi a mensagem do Manuel.
Neste caso, o Manuel, ao que parece, no caminho encontrou ali qualquer coisa. Ok, ele está-me a enviar uma mensagem, neste caso, que encontrou um objeto suspeito. Ele vai enviar uma mensagem com um anexo e eu vou poder analisar esse anexo e vou poder tirar algumas conclusões relativas a esse anexo. Portanto, eu vou ver. Ok, encontrei e é uma mochila, portanto é potencialmente perigoso. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, ok, Manuel, neste caso podemos ter aqui uma potencial ameaça, então eu vou enviar uma mensagem a dizer, Manuel, segura o perímetro e notifica as autoridades. Ok. Portanto, neste caso, o Manuel sabe que, no contexto da sua missão de vigilância, tem aqui esta tarefa para fazer e que é prioritária para ele, que é segurar o perímetro e notificar as autoridades. E agora eu vou dizer ao resto da equipa que está alocada à missão para continuar com a busca da criança que, entretanto, desapareceu. Portanto, vou dizer aqui, Vítor, prossegue com a busca da criança. Muito bem. Já disse ao Vítor para prosseguir com a busca da criança. Ok, consigo ver aqui a minha troca de mensagens, tudo o que está a acontecer no contexto da missão. Entretanto, aqui o Vítor recebeu a minha mensagem e vai-me dizer, ok, que vai continuar com a busca. Pronto. Ok, muito bem. Então, eu consigo ver a localização deles os dois neste momento, em tempo real. Consigo perceber onde é que as coisas estão a acontecer. Consigo ver que o Vítor está à procura da criança. Ok, boas notícias. O Vítor mandou-me agora uma mensagem a dizer que já encontrou a criança e que estava tudo bem. Então, o que ele vai ter de fazer é concluir a tarefa que eu deleguei nele. Portanto, vai mudar o estado da tarefa como concluída. Eu vou-lhe dizer que ele fez um bom trabalho. E ele vai depois preencher o tal relatório médico que eu lhe pedi no contexto desta tarefa. Portanto, ele vai atualizar o estado da tarefa. A minha tarefa vai ficar a verde, como podem ver. Ficou a verde é porque está concluída. E o Vítor está aqui a concluir o preenchimento do relatório médico. Ok, ferimento ligeiro, entrega à polícia e aos bombeiros, muito bem. Pronto, felizmente a situação correu bem, tudo correu bem. O relatório médico está preenchido, a tarefa está concluída, portanto eu vou dizer ao Vítor para continuar com a sua missão de vigilância, pois já encontrou a criança. Portanto, neste momento o Manuel continua. Ok, recebi uma mensagem do Manuel. Pronto, ótimo. O Manuel também recebeu uma notificação das autoridades a dizer que o objeto não apresentava qualquer risco. Ok, bom trabalho, Manuel. Ainda bem que tudo é assim. Este é o tipo de dinâmicas que ocorrem durante as missões. Portanto, é importante que o manager tenha sempre a possibilidade de estar a contactar em tempo real com a equipa e a equipa também entre si, mas também pode haver a necessidade de estar a mostrar este tipo de interações, este tipo de situações numa sala de situação. Nesse caso, o próprio ArcGIS Mission tem a capacidade, com um único clique, criar um dashboard que mostra de imediato toda a informação relevante no contexto de uma missão. Neste caso, vai mostrar os elementos da equipa e o seu estado de conectividade, vai mostrar também a localização ao longo do tempo dos elementos da equipa, vai mostrar todas as trocas de mensagens, todas as tarefas e o seu estado, todos os relatórios que foram preenchidos. Portanto, eu aqui a única coisa que tenho que fazer é criar o dashboard, abri-lo e automaticamente o Mission Manager vai criar o dashboard com todo o contexto da missão. Obrigado a todos. Obrigado, Salazar. Ainda bem que tudo acabou em bem. E se a coordenação de equipas no terreno é importante, também é fundamental ter ferramentas que promovam a partilha de dados e o envolvimento das comunidades. Muitas vezes, pequenas iniciativas traduzem-se em grandes retornos. O Gonçalo Nunes vai ajudar-nos a perceber o como.
Bom dia a todos. Falemos então agora sobre o ArcGIS Hub. O ArcGIS Hub é uma plataforma moderna de colaboração que está assente na cloud e que permite às organizações trabalhar de uma forma mais eficaz com as suas comunidades, sejam elas voluntários, clientes ou de municípios. Apesar de ter sido desenvolvido sobre o conceito de dados abertos, o ArcGIS Hub resulta da importância de se adicionar contexto aos dados que partilhamos, bem como de se recolher o contributo da comunidade em torno de iniciativas. Estas iniciativas podem representar um conjunto de objetivos e são também interpretadas como uma ligação estruturada de todas estas pessoas, no sentido de trabalharem em conjunto e com o mesmo propósito. Em iniciativas públicas, o envolvimento e a participação dos cidadãos é fundamental e é extremamente gratificante para um voluntário ou cidadão comum sentir que é ouvido e que os seus esforços fazem a diferença, fazem-no sempre querer contribuir mais. O Hub suporta assim 4 grandes áreas: comunicar de forma rápida e simples a informação relevante, partilhar dados e conteúdos, recolher o feedback da comunidade e organizar a colaboração em torno de iniciativas. O ArcGIS Hub é desenvolvido sobre o ArcGIS Online e apresenta 2 níveis de licenciamento: o Basic, que vem incluído com o próprio ArcGIS Online, e o Premium, que é licenciado à parte. O ArcGIS Hub Basic permite assim criar websites ricos e apelativos com as mais diversas aplicações ArcGIS e outros conteúdos, assim como disponibilizar a pesquisa e catálogos de dados compostos por dados geográficos e alfanuméricos e que podem eles estar protegidos ou abertos. Por sua vez, o ArcGIS Hub Premium permite aumentar o alcance da iniciativa através do envolvimento efetivo da comunidade, habilitando identidades ou contas ArcGIS a todos os cidadãos que, não pertencendo à organização, querem participar ou seguir nas iniciativas. E permite também organizar toda a colaboração através da gestão de equipas, eventos e inquéritos. Desde o ano passado, a ESRI lançou inúmeras novidades e melhorias no ArcGIS Hub, mas passemos a uma breve demonstração das potencialidades do ArcGIS Hub, na qual terei a oportunidade de destacar algumas dessas novidades. Tomemos como exemplo este website, criado a título demonstrativo no ArcGIS Hub. Trata-se de uma iniciativa que pretende divulgar um plano municipal de adaptação às alterações climáticas, assim como encorajar a participação dos cidadãos. As iniciativas do ArcGIS Hub podem ter diversas páginas. Cada página pode apresentar indicadores dinâmicos e dashboards, texto e conteúdo multimédia. Temos story maps embebidos, podemos ter também galerias ou hiperligações para outras iniciativas ou recursos web, assim como inquéritos ou votações que permitem inquirir os membros da comunidade. Neste caso, o utilizador pode votar na medida do plano que considera mais prioritária. Os utilizadores podem também consultar os próximos eventos agendados, consultar os detalhes do evento, neste caso, a divulgação do próprio plano que estamos a divulgar e que será feita esta ação. E podem também, obviamente, inscrever-se e seguir o mesmo. Outro aspecto importante das iniciativas são os dados partilhados e que podem ser consultados a partir do catálogo de pesquisa. Acedendo ao detalhe de uma das camadas, como por exemplo os resultados do inquérito anterior, podemos ver a nossa página de consulta totalmente redesenhada, disponibilizando um acesso rápido a um conjunto de operações específicas sobre essa camada, tais como criar automaticamente um mapa, um survey ou ver a fonte dos dados. É também agora possível, ao nível da filtragem dos registros dessa camada, selecionar atributos de forma a fazer filtros baseados nesses atributos. E a mesma coisa para a simbolização, ou seja, a alteração da simbologia pelo utilizador baseada em diferentes atributos. A interface de download também foi melhorada, bem como a forma como estes dados são previamente processados nos diversos formatos de saída, de modo a serem disponibilizados nesta ferramenta de download de dados nos vários formatos suportados. A gestão das iniciativas por parte das equipas responsáveis é feita de forma simples, sendo muito orientada a utilizadores não técnicos SIG. No painel de controle, podemos consultar o número de visualizações e de acessos à iniciativa.
Na secção de equipas, podemos definir grupos de trabalho distintos, sendo possível enviar mensagens de e-mail a cada um desses grupos diretamente a partir do Hub. Na secção de eventos, podemos criar os eventos tal como já apresentámos anteriormente, assim como seguir os membros da comunidade já inscritos num determinado evento e, se necessário, comunicar com eles. Nos comentários, na secção de comentários, gerimos os inquéritos usados para recolher o feedback da comunidade, assim como analisar, obviamente, os resultados dos mesmos. A configuração destes formulários passa a estar integrada com o Hub, não sendo assim necessário aceder ao Survey 123 para a sua criação. Além disso, foram agora incluídos um conjunto de modelos pré-configurados de inquérito, e que vemos aqui, simplificando enormemente a criação dos mesmos, sobretudo para quem nunca configurou um Survey 123. Na secção de comunidade, temos a lista de todos os membros da comunidade que estão naquele momento a seguir a iniciativa e para os quais também podemos comunicar. Na biblioteca de conteúdos é possível gerir todos os dados e documentos que pretendemos partilhar e que vão ser apresentados no catálogo de pesquisa da iniciativa. Sendo também aqui neste capítulo agora possível às equipas adicionar diretamente os conteúdos, novos conteúdos a partir do Hub, sem necessidade de recorrerem ao ArcGIS Online. A configuração de páginas apresenta uma dinâmica de drag and drop bastante simples. Neste caso estamos a adicionar um elemento do tipo de destaque de evento, em que a única configuração é selecionar o evento. Neste caso seria uma ação de recolha de lixo que estaríamos a promover e que, portanto, facilmente podemos aqui dar destaque na nossa página. O ArcGIS Hub também é a ferramenta indicada para implementar portais de dados abertos. O ArcGIS Pro, o ArcGIS Online e o ArcGIS Enterprise, na versão 10.9, permitem a edição e validação dos metadados no formato de metadados Inspire 2.0, refletindo-se depois esses metadados automaticamente no ArcGIS Hub. Através do ArcGIS Online, será igualmente possível publicarmos as nossas feature layers sobre a forma de serviços OGC, habilitando os recursos adicionais Download Service e View Service, sendo esses serviços apresentados também no catálogo de dados do Hub, tal como estamos a verificar. Por último, o ArcGIS Hub traduz automaticamente os metadados Inspire do nosso catálogo para gerar um feed de ICAT Application Profile que consiste na especificação europeia para os datasets do setor público, permitindo assim federar esses metadados com o Portal Europeu de Dados ou qualquer outro catálogo de dados de forma simples e direta. E com isto termino. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo. Já falámos de processos de recolha e monitorização de dados, assim como de ferramentas de partilha. Dentro das organizações, temos vários sistemas e processos a recolher e criar dados. Mas sabemos como é difícil fazer a sua análise de uma forma integrada. O ArcGIS Insights caracteriza-se como uma ferramenta única, permitindo a agregação e analítica de dados. A componente geográfica ajuda-nos a encontrar respostas e perguntas que muitas vezes desconhecemos. Peço à Filipa Batista para nos ajudar a compreender melhor o potencial e novidades desta solução. Bom dia! Gostaria de vos mostrar as novidades do ArcGIS Insights. O Insights é uma plataforma de self-service de análise espacial. Traz o SIG para o dia-a-dia dos analistas, ao invés de os forçar a vir para o SIG. Podem ser utilizadores de Excel ou Data Scientists, e ambos poderão utilizar o Insights. Agora podem utilizar dados espaciais, dados abertos, dados de negócio, todos num só lugar. O Insights permite adicionar informação do vosso portal, ArcGIS Online, inclusive camadas públicas, arquivos de dados isolados, CSVs, listas de SharePoint, OneDrive ou conectando-se diretamente ao vosso sistema de bases de dados, sendo agora possível adicionar informação de bases de dados Google BigQuery e Snowflake, bem como conectores para bases de dados relacionais que utilizem drivers JDBC. Podem adicionar também scripts e modelos à vossa página. A funcionalidade Drag and Drop permite arrastar conteúdos entre páginas do workbook e leva à formatação dos vossos datasets, garantindo assim uma uniformidade nos dados. A reordenação de temas no DataPane é agora possível,
O Insights pré-prepara a apresentação possível dos dados, por exemplo, criando nos campos de data um conjunto de níveis mais granulares de análise e, com base nos dados que tem, sugere o tipo de campo adequado e, mediante essa escolha, podem criar cartões com análises diferentes. Renomear colunas do vosso conjunto de dados é possível sem alterarem os vossos dados base. Nos gráficos de barras e colunas, é a novidade a reordenação manual das categorias, bem como colocar e customizar os rótulos do gráfico. É assim um produto muito visual, que disponibiliza análise em gráficos, modelagem preditiva e permite conectar-nos ao Open Data Science. O ArcGIS Insights permite a fusão de análise espacial SIG, dados não espaciais, Open Data Science e Workflows de Business Intelligence, todos integrados num único local. Uma das principais novidades da última versão destaca-se pela possibilidade de permitir o acesso a ferramentas abertas de Open Data Science, como Python e R. Ou seja, é agora possível conectarem-se aos vossos Jupyter Kernel Gateway, Anaconda ou Docker, e consumir scripts de Python e R dos vossos ambientes integrados diretamente no Insights. Por exemplo, trabalhar em conjuntos de dados, como juntar vários ficheiros CSV de vários anos num único output de análise, é agora possível através da chamada de um script Python no Insights e através de um comando mágico adicionar esses dados para análise na vossa página. Para além de Python, é também possível adicionar scripts de R. Por exemplo, executar análises de componentes principais dentro do Insights é agora uma realidade. A partir de agora, os gráficos e outputs que são criados através de outras linguagens conseguem ser gerados e consumidos na mesma interface. E através de um simples botão, podem adicionar estas visualizações diretamente nas vossas páginas de Insights. E desta forma, expandir os vários tipos de visualizações que o Insights já disponibiliza e a partir daqui podem customizá-lo e adicioná-lo ao vosso relatório, alterar cores, portanto, tirarem partido das várias funcionalidades do Insights. Os modelos são reutilizáveis, fica registado todo o fluxo de trabalho realizado na análise, sendo, portanto, possível reutilizar estes modelos e partilhá-los com outros utilizadores, para que possam utilizar exatamente o mesmo fluxo e permitindo que, através de um simples clique, possam alterar os dados de input do vosso fluxo e todo o relatório é adaptado para mostrar estes novos dados. Permite depois a partilha de relatórios interativos, sejam imagens, gráficos, texto e mapas. O utilizador tem a possibilidade de filtrar o relatório através da seleção em gráfico de categorias do tipo de navio. E todo o relatório é redesenhado para apresentar a informação. É agora possível detalhar a distribuição de séries temporais com panorâmico e zoom, permitindo a navegação em períodos de séries temporais. O gráfico de análise de ligações permite realçar as ligações entre categorias, neste caso, bandeira, destino e tipo de navio, e permite filtrar todo o relatório através da seleção da bandeira, do destino, do tipo de navio e também da junção de duas categorias, através da seleção do link. Neste caso, é interessante ver que ao selecionar o tipo de navio de transporte de passageiros, que o canal navegável do Douro destaca-se claramente nesta análise. Exportar imagens de alta resolução para PNG ou JPEG é agora possível, bem como exportar dados que deram origem aos vossos gráficos com um utilizador do tipo visualizador. Na partilha do relatório, o utilizador pode agora definir opções de tamanho de iframe para a incorporação em páginas e story maps. Assim, o Insights responde a perguntas que vocês não sabiam fazer e em 3 grandes passos. Trabalhem os vossos dados, preparem e manipulem os dados de forma fácil, conectem-se a ficheiros, bases de dados e APIs. Analisem, começando com uma análise exploratória até uma análise total, espacial, estatística, e estendam as vossas análises utilizando livrarias de Python e R. E por último, partilhem. Através da criação de páginas e relatórios customizados, partilhem os modelos e fluxos de análise. Por trás de tudo isto estão sempre modelos analíticos e scripting. Obrigada a todos. Obrigado, Filipa. De facto, a analítica de dados é cada vez mais uma grande necessidade dentro das organizações. Mas, quando o volume de informação se cifra ao nível dos vários milhões de registros, o conseguir gerir e analisar em tempo útil tantos dados torna-se desafiante. Real-time and Big Data são termos que a plataforma ArcGIS resolve sem dificuldade. O José Martins vai demonstrar essas capacidades na plataforma. Obrigado, Bruno. A capacidade de ingestão de dados em tempo real através do GeoEvent Server e o armazenamento de dados no Spatial Temporal Data Store permitem a criação de novas formas de representação dos dados em mapas.
Vamos explorar um conjunto de dados de medição de performance de rede de telecomunicações e perceber a vantagem de utilização do GeoEvent e do Spatial Temporal. Este conjunto de dados tem mais de 10 milhões de registros. O facto dos dados estarem armazenados no Spatial Temporal permite a visualização de agregações dinâmicas por meio de serviços de mapa. À medida que mudamos a escala, são recriadas as agregações para a nossa extensão e recalculadas as estatísticas em tempo real. Podemos ainda definir a representação ao nível do tipo de agregação, podendo variar de células em quadrícula para hexágonos, como o exemplo apresentado. Com o aumento da escala, conseguimos perceber onde há uma maior concentração desta variável definida para as observações recebidas. A partir de determinada escala de visualização e dependente do número de registros definidos para a agregação, é possível acedermos à representação em ponto e ter acesso às suas características. Com a utilização do GeoEvent e aproveitando as capacidades do Spatial Temporal, é possível realizar uma análise de dados pontuais através de agregações dinâmicas para milhares ou milhões de registros em tempo real. Vamos agora mostrar uma aplicação que permite definir as formas de representação das agregações de dados e definir a criação de novos outputs. Aqui é possível definir o atributo para a sua representação e o método estatístico para a sua agregação, potenciando a análise exploratória dos dados de uma forma rápida, simples e sempre através de um mapa. Os tipos de agregação disponíveis são GeoHash, quadrado, hexágono ou triângulo, sendo os mesmos definidos por níveis de extensão e a sua referência espacial para cada tipo de agregação. Podemos definir a simbologia para os valores mínimos e máximos e analisar o resultado. Este tipo de análise em tempo real só é possível se estivermos a tirar partido do armazenamento Spatial Temporal do ArcGIS Data Store e do ArcGIS GeoEvent Server. Quando falamos de Big Data Analytics, destacamos o GeoAnalytics Server. O ArcGIS GeoAnalytics expande as capacidades do ArcGIS Enterprise com capacidades de análise e processamento de grandes volumes de dados com computação distribuída. Vamos agora explorar o conjunto de dados da medição de performance de rede com as capacidades de processamento do GeoAnalytics Server. Neste mapa podemos ver milhões de pontos, contudo é difícil perceber um padrão. Com recurso às ferramentas do GeoAnalytics é possível agregar informação e detectar padrões, tendo por base a localização geográfica. Vamos mostrar como criar uma agregação de pontos em áreas definidas para a cidade de Lisboa. Para tal, definimos a camada de entrada, bem como o método de agregação e a sua dimensão. Definimos o filtro e, por fim, definimos os valores estatísticos para a agregação e a localização do resultado final. O resultado é processado em poucos minutos para este universo de dados. Carregando agora o mesmo resultado, mas com a representação da agregação por potência de recepção de sinal, vai ser possível identificarmos onde é que o sinal é mais fraco ou mesmo inexistente, sendo representado por valores médios para cada célula. Se aproximarmos e clicarmos numa área no mapa, conseguimos ver outras estatísticas e comparar valores entre áreas adjacentes. É ainda possível perceber que, na generalidade, a potência do sinal apresenta valores bons a excelentes, apenas com algumas áreas onde o sinal é razoável ou fraco. Este tipo de análise permite transformar dados reais em informação com conhecimento espacial. Podemos ainda realizar outro tipo de análises, como a incidência de pontos traduzido em hotspots, tendo por base a variável para a agregação e a definição da proximidade entre estes elementos. Este tipo de análise mostra-nos a incidência através de valores estatísticos, neste caso para a cidade de Lisboa. Contudo, a mesma análise pode ser aplicada a todo o território nacional e com a aplicação de outros fatores de ponderação para o cálculo de pontos quentes. A análise de grandes volumes de informação e a utilização de ferramentas de análise espacial permitem ainda perceber e acompanhar movimentos no tempo e no espaço. Vamos agora analisar um subset de dados para Lisboa com aproximadamente 9 milhões de registros anonimizados com agregação desta informação através de equipamentos que foram conectados a antenas de comunicação ao longo de um determinado período temporal e perceber o movimento no tempo e no espaço para este conjunto de dados. Para tal, vamos utilizar a ferramenta Reconstruct Tracks, que permite unir pontos que partilham um mesmo identificador de forma a unir esta informação sequencialmente no tempo. Este tipo de análise é normalmente utilizada para reconstruir os percursos de carros, barcos, aviões e até mesmo pessoas. A configuração da ferramenta é simples e intuitiva. O resultado desta análise possibilita a identificação de movimentos entre as várias localizações para um período temporal definido no processamento. É possível utilizarmos o controle de tempo para a visualização do movimento em cada período temporal, neste caso para cada dia, com vista a perceber e identificar a sua evolução. Contudo,
somente ao aproximarmos a uma grande escala é que é possível ter a percepção da grande quantidade de movimentos realizados num dia entre estas diferentes localizações. É ainda possível perceber a maior ou menor intensidade do número de movimentos entre as várias localizações. Com vista a refinar a nossa análise, vamos agora analisar um movimento para um device durante um dia em que o mesmo foi agregado por períodos temporais mais curtos e condições específicas para a análise pretendida. O movimento corresponde ao segmento entre as duas antenas, onde foi registado o maior tempo de ligação no período de 1 hora. Este tipo de análise permite-nos perceber as concentrações, construindo informação e conhecimento dos nossos dados. Com a plataforma ArcGIS é possível, assim, a ingestão, tratamento e análise de dados em tempo real, bem como o consumo e análise de grande volume de dados, com vista a gerar informação e conhecimento que suportem e apoiem a tomada de decisão nas organizações. Obrigado a todos. Estamos na reta final da nossa sessão técnica. Esperamos que tenham gostado e convido-os para mais logo, durante a tarde, assistirem às sessões onde apresentamos estas e outras novidades. Mas antes, gostaria de vos deixar com uma fotografia de uma das paredes do nosso escritório. A aplicação do SIG é limitada apenas pela imaginação de quem o usa. E se a imaginação é infinita, a aplicabilidade do SIG também o é. Este é o pensamento que diariamente nos move e que nos possibilita, ano após ano, ter contacto com soluções cada vez mais inovadoras. Queremos agradecer à infinita imaginação da nossa comunidade de utilizadores que todos os dias nos surpreende e desafia com ideias de melhoria e de novas ferramentas, aplicações e projetos. A todos, o nosso muito obrigado. Até já!